Eles não mataram Jesus porque ele dizia ser o Filho de Deus. Isso é o que te ensinaram. Isso é o que a maioria das pessoas ainda acredita hoje. Mas quando você abre os textos históricos, quando você olha para quem estava no poder em Jerusalém naquela semana, quando você entende o que estava em jogo politicamente, você percebe que a crucificação foi planejada, calculada e executada por homens que tinham muito mais a perder do que fé. Havia 3 homens que podiam ter salvado Jesus, 3 homens com poder real nas mãos, e cada um deles olhou para a situação, pesou o custo e escolheu o próprio pescoço. O que eu vou te mostrar hoje não é uma versão alternativa da Bíblia, não é a teoria da conspiração, é a política real, os interesses reais, os medos reais, de 3 homens que estavam no epicentro do evento mais impactante da história humana. E quando você terminar esse vídeo, você nunca mais vai conseguir ler essa história do mesmo jeito. Pensa comigo por um segundo. O ano é 30 depois de Cristo. Jerusalém está em chamas, não literalmente, mas quase. A cidade está lotada. São semanas de Páscoa, o festival mais importante do calendário judaico. E peregrinos de toda parte do mundo antigo estão chegando em ondas. As ruas estão cheias, o templo está cheio. E no meio de tudo isso, existe um homem da Galileia que está causando um tipo de comoção que ninguém sabe muito bem como classificar. Ele não tem exército, não tem dinheiro, não tem cargo político, mas multidões o seguem por quilômetros. Pessoas doentes dizem que foram curadas por ele. Ele fala com uma autoridade que deixa os líderes religiosos desconfortáveis. E quando ele entra em Jerusalém montado num jumento, um símbolo carregado de significado real para qualquer judeu que conhecia as Escrituras, a multidão enlouquece de um jeito que assusta até os mais experientes. E é aí que tudo começa a se mover. 3 homens acordam naquela semana e enxergam em Jesus não um profeta, não um milagreiro, não um filho de Deus, mas um problema. Um problema que precisava ser resolvido rápido, silenciosamente, e de preferência antes que a situação saísse completamente do controle. Esses 3 homens são Caifás, Herodes Antipas e Pôncio Pilatos. E a história que vou te contar sobre eles é real, está documentada, está nos evangelhos, nos escritos do historiador Flávio Joséfo, nos registros romanos. Não é invenção, é política. A política mais antiga e mais suja do mundo, onde o poder de poucos decide o destino de um. Antes de falar sobre os 3 homens, você precisa entender o cenário, porque sem entender o cenário, nada do que aconteceu faz sentido. Roma controlava tudo. Não é exagero. O Império Romano, no 1º século depois de Cristo, era a maior estrutura de poder que o mundo já tinha visto. Se espalhava da Bretanha no norte até o Egito no sul, das costas da Espanha até as bordas da Mesopotâmia. Qualquer lugar que importava comercialmente, militarmente ou estrategicamente estava sobre o olho de Roma. E Israel, pequeno, montanhoso, religioso até o osso, estava bem no meio do caminho. A ocupação romana em Israel não era nova, tinha décadas, e o povo judeu odiava a cada segundo. Não só pela opressão óbvia, os impostos esmagadores, os soldados nas ruas, as leis impostas de fora, mas porque havia uma ferida muito mais profunda, a humilhação de um povo que acreditava ser escolhido por Deus, agora subjugado por pagãos que adoravam estátuas. Essa combinação, opressão externa, ferida espiritual interna e séculos de promessas nas Escrituras de que um dia viria um libertador, criou algo extremamente inflamável. O povo judeu estava esperando por um Messias, um ungido, alguém que viesse restaurar o trono de Davi, expulsar Roma e devolver Israel à sua glória. E Messias, naquela época, não era apenas uma ideia espiritual, era uma ideia política e militar. As pessoas esperavam um líder que pegasse em armas, um rei de verdade. Então, quando Jesus aparece, curando os doentes, alimentando multidões, falando com uma autoridade diferente de qualquer coisa que alguém já tinha ouvido, e quando as pessoas começam a chamá-lo de Filho de Davi, de Rei dos Judeus, de Messias, isso não era apenas excitação religiosa, era potencial de revolução. E as pessoas no poder sabiam muito bem o que revolução em Jerusalém significava.
significava Roma aparecendo com legiões inteiras, significava sangue nas ruas, significava o fim de tudo que tinham construído. Então o relógio começou a correr. Vamos começar com Caifás, porque é ele quem coloca a máquina em movimento. Caifás era o sumo sacerdote de Jerusalém. E antes que você imagine um homem velho rezando num templo quieto, deixa eu te dizer quem era Caifás. Ele era um dos homens mais poderosos e ricos do Oriente Médio antigo. O cargo de sumo sacerdote não era apenas espiritual, era a posição mais alta da sociedade judaica. Era política, era financeira, era social. O sumo sacerdote era o mediador entre o povo judeu e Roma. Era ele quem garantia que os impostos chegassem, que as rebeliões não explodissem, que o templo funcionasse como ponto de estabilidade social, numa região explosiva. E Caifás ficou nessa posição por quase 18 anos. No contexto da época, isso é extraordinário. A maioria dos sumos sacerdotes durava 2, 3 anos antes de Roma trocar por alguém mais conveniente. Caifás durou 18 anos porque ele era excelente naquilo que Roma precisava que ele fosse, um administrador leal, pragmático e eficiente. Ele e seu sócio, Anás, que era o sumo sacerdote antes e ainda controlava muito poder nos bastidores, tinham transformado o sistema do templo em algo que hoje chamaríamos de monopólio comercial. Os peregrinos que chegavam para a Páscoa precisavam trocar seu dinheiro por moedas do templo para pagar as taxas religiosas. Precisavam comprar animais para sacrifício. E adivinha só quem controlava os cambistas e os vendedores dentro do templo? A família de Anás e Caifás. Era um negócio enorme, uma operação de milhões, e estava tudo dentro do espaço sagrado do templo de Deus. Então, quando Jesus entra no templo, olha para ao redor, pega um chicote, vira as mesas dos cambistas, liberta os animais e começa a gritar que fizeram da casa do pai dele uma caverna de ladrões, isso não foi apenas um sermão dramático, foi um ataque econômico direto, foi uma declaração pública na frente de milhares de peregrinos de que tudo o que Caifás tinha construído era corrupção disfarçada de religião. E todo mundo viu. Caifás soube daquilo em minutos, e a decisão foi tomada ali. Jesus precisava morrer. Mas não era tão simples assim, porque matar alguém que a multidão estava chamando de Messias durante a Páscoa, com a cidade lotada, isso podia virar o estopim da rebelião que Caifás passava a vida inteira tentando evitar. Então precisava ser feito de forma cirúrgica, rápida, à noite, longe dos olhos do povo. O Evangelho de João registra uma reunião do Sinédrio, o conselho dos líderes judeus, em que Caifás faz uma declaração que parece religiosa, mas é completamente estratégica. Ele diz: "Não sabeis que nos convém que um só homem morra pelo povo e não pereças toda a nação?" Repara no raciocínio. Ele não está dizendo que Jesus é um pecador que merece morrer. Ele está fazendo um cálculo político frio, uma vida pelo sistema, uma morte para salvar o poder que todos ali compartilhavam. E foi isso que ele colocou em prática. A prisão de Jesus aconteceu à noite, num jardim, longe das multidões. O julgamento no Sinédrio aconteceu antes do dar do mãe, em violação às próprias leis judaicas que proibiam julgamentos noturnos. A pressa era intencional. Tudo precisava estar resolvido antes que o povo acordasse e começasse a fazer perguntas. Caifás conseguiu o que queria, mas ele sabia que não tinha poder para executar ninguém sozinho. Precisava de Roma, precisava de Pilatos. Antes de chegar em Pilatos, tem um personagem que a maioria das pessoas esquece nessa história: Herodes Antipas. Herodes Antipas era o filho de Herodes o Grande, o mesmo rei que, segundo o Evangelho de Mateus, mandou matar todos os bebês de Belém quando Jesus nasceu. O pai era brutal e paranoico. O filho era diferente, não porque fosse melhor, mas porque o tipo de fraqueza dele era diferente. Herodes tinha uma história com figuras religiosas que o desafiavam. Alguns anos antes de Jesus, ele havia preso João Batista. O motivo era simples. João tinha criticado publicamente Herodes por se casar com Herodias, a mulher do próprio irmão. Isso era proibido pela lei judaica, e João não ficou quieto sobre isso. Herodes poderia ter mandado matar João imediatamente, mas o Evangelho de Marcos diz uma coisa fascinante. Herodes tinha medo de João, reconhecia que ele era um homem justo e santo.
Até gostava de ouvi-lo falar, mesmo sem entender muito. Mas Herodias, a esposa, queria sangue. A morte de João aconteceu da forma mais absurda possível. Numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou na frente dos convidados e agradou tanto que Herodes, numa mistura de orgulho ferido e excesso de vinho, prometeu dar a ela qualquer coisa que pedisse. A menina foi perguntar à mãe o que pedir. A mãe disse: a cabeça de João Batista numa bandeja. E Herodes pagou. Não porque quisesse, mas porque tinha feito a promessa na frente de todo mundo e não podia voltar atrás sem parecer fraco. Esse é Herodes Antipas em resumo. Um homem que sabia a diferença entre o certo e o errado, mas escolhia a imagem toda vez. Quando Jesus começa a se tornar famoso na Galileia, Herodes fica inquieto. O Evangelho de Lucas conta que Herodes dizia às pessoas que queria conhecer Jesus, mas também conta que alguns fariseus foram avisar Jesus que Herodes queria matá-lo. Os dois relatos juntos pintam um retrato perfeito de Herodes, fascinado e ameaçado ao mesmo tempo. Durante o julgamento de Jesus, Pilatos descobre que ele é galileu e, portanto, está tecnicamente sob a jurisdição de Herodes. Numa jogada política clara, Pilatos manda Jesus para Herodes, que estava em Jerusalém para a Páscoa. É uma forma de Pilatos dizer: esse problema não é meu. Herodes, reencanimado, finalmente vai ver esse homem de quem ouviu tanto. Quer ver um milagre. Faz pergunta atrás de pergunta. Jesus não responde nada. Nenhuma palavra. Zero. Herodes fica frustrado. Humilha Jesus, coloca nele uma roupa elegante como piada e o manda de volta para Pilatos sem tomar nenhuma decisão. Ele não condena Jesus, mas também não o defende. Escolhe a neutralidade covarde. E Lucas registra um detalhe perturbador. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, se tornaram amigos. Dois homens que evitaram a responsabilidade juntos, unidos pela cumplicidade silenciosa de quem viu a injustiça e escolheu olhar para o outro lado. Chegamos ao homem mais complexo dessa história, Pôncio Pilatos. Pilatos era o prefeito romano da Judéia. Não era o cargo mais glamuroso do império, mas era estrategicamente importante. A Judéia era uma região difícil de governar, religiosa demais, orgulhosa demais, explosiva demais. E Pilatos, nos 5 ou 6 anos que estava lá, tinha colecionado uma série de desastres diplomáticos. Ele tinha levado estandartes militares romanos para dentro de Jerusalém, estandartes que tinham a imagem de César, o que os judeus consideravam idolatria. Isso causou protestos tão intensos que uma multidão inteira se deitou no chão na sua frente e disse que preferia morrer a ver aquilo continuar. Pilatos recuou. Tinha desviado dinheiro do tesouro do templo para construir um aqueduto. Causou outro motim. Desta vez mandou soldados à paisana para dentro da multidão com porretes escondidos. Muitos morreram. Tinha massacrado um grupo de galileus que estavam fazendo sacrifícios. O Evangelho de Lucas menciona isso casualmente, como algo que as pessoas comentavam com Jesus. Seu histórico era de um homem que não sabia ler o povo que governava. E Tibério, o imperador em Roma, estava claramente cansado de receber reclamações sobre ele. Quando os líderes judeus chegam com Jesus na manhã daquela sexta-feira, a acusação que trazem é muito bem escolhida. Não é blasfêmia. Isso seria um problema religioso judeu e Pilatos não se importaria. A acusação é subversão política. Dizem que Jesus proibia pagar impostos a César. Dizem que Jesus afirmar ser rei. Afirmar ser rei era traição, e traição era coisa que Pilatos não podia ignorar. Mas Pilatos conversa com Jesus e fica genuinamente confuso. Esse homem não tem o perfil de revolucionário, não está agitando exércitos, não tem planos de ataque. Ele fala sobre um reino que não é deste mundo. Pilatos olha para ele e não vê ameaça. Então ele vai para fora e diz para a multidão: não encontro culpa alguma nesse homem. A multidão pressiona mais, os sacerdotes pressionam mais, e Pilatos fica tentando achar uma saída. A tradição da Páscoa dava ao governador o direito de libertar um prisioneiro como gesto de boa vontade ao povo. Pilatos usa isso como escape. Oferece uma escolha: Jesus ou Barrabás? Barrabás não era um ladrão qualquer. Era um líder de uma rebelião armada, um homem que tinha lutado contra Roma. E a multidão, aquela mesma multidão que 5 dias antes tinha agitado palmas para Jesus na entrada da cidade, escolhe Barrabás. Pilatos tenta uma terceira saída. Manda Jesus ser açoitado, talvez pensando que a brutalidade do castigo satisfaça os que pediam sangue sem precisar de uma execução.
Os soldados colocam uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, uma roupa púrpura nos ombros e o apresentam à multidão. Pilatos diz: "Eis o homem." Não funciona. A multidão grita mais alto: "Crucifica-o." E aí vem o golpe final. Os líderes judeus gritam uma frase que congela Pilatos no lugar: "Se soltares esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César." Amigo de César. Em latim, amicus Césares. Não era só um elogio, era um título político específico, uma designação que indicava lealdade ao imperador. Perder esse status significava perder proteção em Roma. Significava que qualquer inimigo poderia ir a Tibério e dizer que o governador da Judéia estava protegendo um homem que se proclamava rei rival de César. Pilatos sabia que não tinha saída. Ele pede uma bacia com água, lava as mãos na frente de todo mundo, diz que o sangue desse homem não está sobre ele. É a encenação mais famosa da história. Um homem usando um gesto simbólico para tentar transferir uma culpa que ele sabe que é sua. E então assina a ordem de execução. E aqui tem um detalhe que a maioria das pessoas passa batido. A placa pregada acima de Jesus na cruz, aquela que dizia Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Isso foi ideia de Pilatos. Os chefes dos sacerdotes foram até ele furiosos. Disseram: "Não escreve Rei dos Judeus, escreve Ele disse ser o Rei dos Judeus." É diferente. Um é declaração, o outro é só uma afirmação de louco. Pilatos disse: "O que escrevi, escrevi." Por quê? Porque depois de tudo, depois de tentar tantas vezes escapar, depois de lavar as mãos, depois de parecer tão relutante, Pilatos insiste nessa placa. Porque aquela placa não era sobre Jesus, era uma mensagem para todo mundo que passasse por ali, uma declaração de poder romano. Olha o que acontece com quem desafia a nossa autoridade. Olha o que fazemos com reis que não reconhecemos. É propaganda, é intimidação, é o Império Romano usando a morte de um homem como outdoor político. E além disso, a crucificação em si era uma escolha política. Roma tinha várias formas de executar pessoas. A crucificação era a mais lenta, a mais dolorosa e a mais pública. Era reservada para inimigos do Estado, para escravos rebeldes, para pessoas que Roma queria humilhar completamente. Era projetada para ser vista de longe, para ser sofrida em público, para enviar uma mensagem que durava dias, enquanto a pessoa ainda estava viva, sofrendo, à vista. Não era punição, era performance. E o local também foi escolhido com cuidado. O Gólgota ficava fora das muralhas de Jerusalém, mas perto de uma estrada barulhenta. Todo mundo que entrava ou saía da cidade via aquilo. Durante a Páscoa, com centenas de milhares de peregrinos circulando, aquilo era visível para uma quantidade absurda de pessoas. Roma sabia exatamente o que estava fazendo. E agora chegamos à parte que nenhuma análise política consegue explicar completamente. 3 homens com poder real. 3 homens que controlavam exércitos, dinheiro, templos, leis. 3 homens que naquela sexta-feira achavam que estavam resolvendo um problema. Caifás achava que estava protegendo o sistema. Herodes achava que estava se mantendo seguro. Pilatos achava que estava salvando sua própria carreira. E o homem que mataram? Não tinha exército, não tinha fortuna, não tinha cargo. Tinha pescadores e prostitutas como amigos mais próximos. Foi preso à noite como um criminoso, julgado às pressas após a madrugada e morto de tarde. Fim de história. Problema resolvido, sistema protegido. Exceto que não. Caifás perdeu tudo 40 anos depois, quando Roma destruiu exatamente o templo que ele tentava proteger. Em 70 d.C., as legiões do general Tito entraram em Jerusalém, derrubaram pedra por pedra do templo que Herodes o Grande tinha levado décadas para construir e espalharam cinza onde havia ouro. O próprio Jesus tinha previsto isso, e aconteceu exatamente como ele disse. Herodes Antipas foi eventualmente degradado pelo imperador Calígula, exilado para Gália, que é a França de hoje, onde morreu longe do poder que tanto amava, sem nunca ganhar o título de rei que perseguiu a vida inteira. Pilatos foi chamado de volta a Roma, acusado de crueldade excessiva. O historiador Eusébio escreve que ele acabou cometendo suicídio. Outros relatos divergem, mas o fato é que ele desapareceu da história em vergonha. E o homem que eles crucificaram? 2000 anos depois, é o ser humano mais discutido, estudado, pintado, esculpido, citado e adorado que já pisou na Terra. Há mais de 2 bilhões de pessoas hoje que dizem que ele mudou a vida delas. Há mais manuscritos antigos documentando sua existência do que qualquer outra figura da antiguidade.
Cada vez que você escreve a data, 2025, 2026, qualquer ano, você está usando um calendário baseado no nascimento dele. Os 3 homens que tentaram apagar esse nome da história garantiram, sem querer, que ele nunca seria esquecido. A crucificação de Jesus não foi um acidente religioso, foi o resultado calculado de 3 sistemas de poder se sentindo ameaçados por uma coisa que não conseguiam controlar. Caifás representava a religião corrompida pelo dinheiro e pela política. Herodes representava o poder inseguro que se esconde por trás da neutralidade para não ter que tomar partido. Pilatos representava o Estado que sabe da injustiça, reconhece a inocência, mas faz o que é conveniente em vez de fazer o que é certo. E o mais perturbador disso tudo é que esses 3 personagens não ficaram no século I. Eles estão em todo lugar hoje. Na política, nas igrejas, nas empresas, em qualquer lugar onde há poder e há alguém que representa uma ameaça a esse poder. A mecânica é a mesma, os rostos mudam, o jogo é idêntico. O que torna essa história de Jesus politicamente explosiva não é só o que aconteceu com ele, é o que isso revela sobre como o poder funciona, sobre como os sistemas se protegem, sobre como pessoas que deveriam fazer a coisa certa encontram 1000 justificativas para fazer a coisa conveniente. E se você ler os evangelhos com essa ótica, não só como texto religioso, mas como documento político e humano, você vai encontrar lá dentro um raio-x da natureza humana que continua preciso depois de 2000 anos. Essa é a razão pela qual essa história ainda existe, não só como fé, mas como verdade sobre quem nós somos. Se esse vídeo abriu algo na sua cabeça, se inscreve no canal, porque tem muito mais por vir.